Boa noite para todos. Quem está feliz, amém? Olha, eu não combinei com ela a questão do louvor, mas está dentro daquilo que nós iremos falar essa noite, né? Que Deus possa, através do seu Santo Espírito, falar conosco, né? Agora, nesse momento, que Ele nos use. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Esse sermão, ele foi separado em 3 tópicos. E nós iremos para o primeiro. Só que antes disso, gostaria de fazer uma breve introdução aqui, para que nós possamos entender um pouco do contexto que será falado aqui essa noite, que o Espírito Santo vai falar. A música, ela deu uma boa ênfase, né? O Jesus, o Nazareno, é aquele que muda nossas vidas, é aquele que transforma os nossos corações, é aquele que muda a nossa sorte. Jesus te trouxe aqui essa noite, amém? E se Ele trouxe você essa noite aqui, é porque Ele tem algo muito especial para você. E eu gostaria de dizer a você que, no princípio, Deus já havia separado esse momento para que você estivesse aqui, porque essas verdades que você vai ouvir aqui é para nossa salvação. A história que eu vou ilustrar aqui é o seguinte: um rapaz estava em um navio e de repente ele cai e vai parar dentro da água. Só que tem um pequeno problema aqui. Tem uma situação aqui complicada. Se você caísse dentro de um rio ou no mar, na água do mar, e se você não soubesse nadar, qual seria a sua condição? Morrer afogado. Perfeito. E de repente, um salva-vidas é lançado. E ele vai até o encontro desse rapaz que caiu na água. E lá, o salva-vidas consegue pegar o rapaz, né, imobilizar ele ali. E agora eles são puxados de volta para o quê? Para o barco, para o navio. Mas só que quando o rapaz que foi resgatado chegou no navio, ele faz a seguinte colocação: você viu lá como eu consegui ajudar o salva-vidas? Porque eu me segurei de um jeito ali que eu consegui não cair. Aí a pergunta que eu faço aqui essa noite para vocês: existe mérito para aquele que foi salvo? Ou o mérito é daquele que nos salvou? Então, automaticamente, o que estava se afogando não tem mérito algum, nenhum. Os méritos todinho é do salva-vidas, é do Salvador. Amém por isso? E é com essa ênfase que nós iremos começar o sermão dessa noite. No versículo 36, Lucas 7, 36.
7:33. 36, no caso. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito com uma visão diferente de Mateus e diferente de Marcos. Porque cada autor, ou melhor, cada escritor, escreve os evangelhos de acordo com a sua visão. Lucas faz parte dos evangelhos sinóticos. Eles praticamente contam a mesma história. Mateus praticamente conta a mesma história de Lucas, de Marcos e assim sucessivamente. Porém, cada um vai escrever de acordo com a sua visão que ele tinha de Jesus. E a visão que Lucas tinha de Jesus era de um Jesus acolhedor. Era de um Jesus, o quê? Que veio para esse mundo para socorrer, acolher aqueles que haviam sido deixados de lado. No livro de Lucas, ou no Evangelho de Lucas, você vai ver que ele vai dar uma ênfase maior e melhor para os estrangeiros, para os gentios. Porque na visão de Lucas, Cristo veio não apenas salvar os judeus, mas ele veio salvar também os gentios. Jesus veio salvar todos, os que estão na igreja e os que estão fora da igreja, os que não conhecem Jesus e aqueles que conhecem Jesus, aqueles que conheceram Jesus, mas que hoje estão afastados de Jesus, estão em uma vida dupla. Jesus veio salvar esses também. E eu já estive nesse grupo. É o crente Raimundo, é um pé na igreja e o outro no mundo. Eu já estive nesse grupo. E a maneira com que Jesus me abordou foi uma maneira de amor. Eu lembro que em uma certa ocasião eu estava dormindo ali e naquela noite, ou naquela madrugada, eu tive um sonho. Eu estava em um local, ele nem estava nem escuro, nem claro. Você já viu aquela luz a candeeiro? A casa nem fica escura e nem fica clara. Tinha um véu e eu conseguia ver o semblante assim, uma sombra de alguém. E aquela pessoa falava assim para mim: Diego, Diego, fala para as pessoas, diga às pessoas que eu estou voltando. Diego, diga ao povo que eu estou voltando. Diga ao povo que eu vou voltar. E como eu poderia falar para as pessoas que Jesus estava voltando, que Jesus vai voltar, se a minha vida era uma vida dupla? Jesus, quando encontra com Zaqueu, ele não diz assim: Zaqueu, ô ladrão, desça daí, porque hoje eu vou na sua casa. Em nenhum momento da história Jesus aponta o pecado de ninguém. Quando uma mulher adúltera era jogada aos pés de Jesus, ele era o único que poderia a condená-la à morte. Ele estende a mão e diz: eu não te condeno. E com isso, Jesus nos ensina que enquanto eu estiver aqui, enquanto você estiver aqui, a nossa missão é estender a mão para aqueles que estão no chão. E como falei aqui na escola sabatina sábado passado, Deus tem um papel aqui. E Jesus está julgando a minha e a sua vida. E nós não temos mérito para julgar a vida de ninguém. E Satanás é apontado como o acusador, aquele que fica apontando as nossas falhas e os nossos defeitos. E nós escolhemos: ou seremos igual a Cristo, que estende a mão, ou seremos igual a quem? A Satanás, que aponta os erros. E aí, cada um tome para si, ou estender, ou acusar. E lembre-se, para
para Jesus julgar, como ele está julgando, o preço foi muito caro. E na história aqui, que nós iremos ler agora, mas antes nós iremos orar, nós iremos ver um gesto que abalou algumas pessoas, ou particularmente uma pessoa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque a tua misericórdia ela se renova a cada manhã. Nós te agradecemos porque a tua mão sempre estará estendida para nós os pecadores, para nos salvar, para nos tirar das garras do maligno. Senhor Deus, obrigado porque essa noite, através do teu Santo Espírito, nós iremos aprender e ouvir verdades que não são humanas, mas que são divinas. São divinas, são tuas. Pai, que teus santos anjos possam preencher essa igreja, que eles possam nos auxiliar em todo conhecimento através da direção do Espírito Santo, e que ele fale aos nossos corações, no doce nome daquele que tem mérito para isso, o teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. Diz assim, ó. Só abrir aqui. Eu quero ler nessa versão aqui. Diz assim: convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele. Reclinando-se à mesa, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Lembre-se que uma das ênfases aqui desse texto é que ela é uma pecadora. O texto já começa dizendo, uma mulher se aproximou de Jesus, mas ela é uma pecadora. Preste atenção nisso. E se colocou atrás de Jesus e aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas, ou melhor, com as suas lágrimas. Depois enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Nós vamos até o... Vamos parar aqui. Então a mulher entra no ambiente onde estava Jesus, que tinha sido convidado por aquele fariseu para jantar. E quando aquela mulher entra ali, ela se aproxima de Jesus pelas costas e vai até os pés de Jesus, começa a chorar, e através das suas lágrimas ela começa a lavar os pés de Jesus e a enxugá-los com os seus o quê? Cabelos. E depois ela coloca o perfume. Mas o que nos chama a atenção é a partir de agora, o versículo 39, que diz assim: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ele já falando consigo mesmo, com a sua mente, no seu pensamento, ele disse: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. O texto no começo alerta que ela é uma pecadora e continua apontando, ou melhor, lembrando que ela é uma pecadora. E o fariseu, falando dentro de si, no seu pensamento, melhor, na sua mente, no seu coração, ele pensava assim: olha, se de fato este homem é um profeta, ele saberia quem é essa mulher e que tipo de coisa ela tem feito. E aqui nós começamos o sermão, no primeiro tópico: ungido por uma pecadora. Você já parou para
para pensar que todas as vezes que uma pessoa, um pecador, um falho, um errante, seja um ladrão, um assassino, um homossexual, qualquer tipo de pessoa ou qualquer tipo de pecador, quando ele se aproxima de Jesus, sempre vai se levantar alguém, para quê? Para julgar. Sempre vai se levantar alguém e vai dizer: essa aí, depois que aprontou, que fez o que fez, agora ele quer receber perdão, agora ela quer mudar. Nós sabemos o que ela anda fazendo, nós sabemos o que ele fez. 2000 anos depois, a história continua a mesma. As pessoas tentam proibir que os pecadores cheguem até Jesus. Se você tiver aí uma estrada e alguém sofre um acidente, ou se você estiver em casa e alguém está doente, o que é que você faz? Nos dois exemplos, o que nós temos que fazer é pegar aquela pessoa que está ferida ou aquela pessoa que está doente e levar para onde? Para um bar? Levar para uma festa? Levar no cinema? No shopping? Para onde você leva a pessoa? No hospital. Porque quem está ferido, quem está doente, ele precisa de ser o quê? Atendido. Ele precisa ser o quê? Medicado. Então, se um doente está doente, o lugar dele é na onde? No hospital. E o lugar de um pecador, seja lá o tipo de pecado que ele fez ou que ela fez, aonde é esse lugar? Jesus, aos pés de Jesus. Mas Jesus nos deixou, nos presenteou com a sua hospedaria. E a hospedaria que o Senhor deixou aqui na terra é a casa dele, é a igreja. É para esse lugar que ele, ao longo da história, tem trazido o quê? Os pacientes para cá. Para que aqui eles sejam o quê? Tratados, cuidados, atendidos. Mas quando o fariseu viu aquela cena, ele não gostou nada disso. Quem é essa mulher? É uma pecadora. Se ele soubesse quem ela é, ele não deixaria que ela o tocasse. Aí nós iremos para o segundo tópico, que é Jesus rompe o silêncio. Porque até aquele momento Jesus estava só assistindo a mulher o adorando e vendo o fariseu o quê? Resmungando, acusando, apontando, questionando, apontando para a mulher uma pecadora e questionando Jesus. Se ele fosse quem ele diz que é, ele saberia quem é essa mulher. E no versículo 40, então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Mas será que é apenas para Simão que Jesus quer falar essa noite? Ele quer falar para mim. Ele quer falar para você. E ele diz: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Aí ele vai a pergunta: qual deles o amará mais? No versículo 43, Simão responde: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. E Jesus: você julgou bem.
disse Jesus. E aí ele começa. E aí ele começa. Olha só. Vamos lá. A mulher era acusada de quê? A mulher estava sendo acusada de quê? Pecadora. E o fariseu não era pecador? Sim ou não? Ambos eram pecadores. Mas na história que Jesus ilustra, ele faz assim: olha, se alguém deve R$1.000 e uma outra pessoa deve 10 ou 100 reais, e ambos não têm condição de pagar essa dívida, e a pessoa que estava ali, né, que estava para receber esse dinheiro, perdoa os dois devedores, quem ficaria mais feliz? O que devia 1.000 ou o que devia 100? O que devia 1.000. E essa pergunta nós podemos tirar para cada um de nós agora. Em que lugar você está da história? Da mulher grata ou do fariseu resmungão? Em que lugar da história a gente se colocaria neste quadro hoje, agora? Na história do grande conflito, Satanás veio aqui para fazer 3 coisas. A primeira coisa, ele veio matar. A segunda coisa, ele veio roubar. E a terceira coisa, ele veio destruir. Matar, roubar e destruir. Porém, o Filho do Homem veio para que cada um de nós aqui pudéssemos ter vida e vida em abundância. Enquanto Satanás vem para destruir, Jesus vem para salvar. Naquele momento, Satanás usava aquele fariseu para fazer o quê? Para questionar, para apontar, para julgar. E sabiamente Jesus contou essa história. Para a gente caminhar para o final, o último tópico dessa noite diz assim: quem muito foi perdoado, muito será grato. E no versículo 44 diz assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: veste a mulher? Tipo, vê essa mulher aqui? Essa mulher aqui? Deixa eu falar um negócio para você. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar. Ou melhor, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Versículo 47. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A pergunta que eu faço para você essa noite, a pergunta que eu faço para mim essa noite: nós temos amado a Jesus muito
ou pouco? Quem muito foi perdoado, muito vai amar. Quem pouco foi perdoado, pouco irá amar. Você, eu, nós aqui, como estamos tratando ou lidando com essa situação? Estamos amando a Jesus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida? Ou nós estamos só amando, sem força, sem empenho, sem o coração? Aquela mulher entrou naquele lugar porque ela entendia quem era Jesus. Aquela mulher entendeu que Jesus é o Deus Criador do céu e da terra. Aquela mulher entrou ali com o único propósito de adorar ao Deus grande eu sou. Aquela mulher entrou ali reconhecendo quem ela era: falha, pecadora, suja, fraca. E ela entendeu quem era Jesus. Jesus é a solução para a nossa vida. Jesus é o único caminho para a nossa vida. Não existe outro caminho a não ser Jesus. E existe, é o da morte eterna, mas Jesus é o caminho da vida eterna. Aquela mulher rompe o silêncio, ela diz: Ele é Deus, por isso eu vou adorá-lo, porque Ele salvou a minha vida, Ele mudou a minha sorte, Ele me tirou das trevas, Ele perdoou os meus pecados, Ele me acolheu, Ele me amou. E Ele é Deus, não um Deus acusador, mas um Deus salvador. Um Deus que derramou o seu precioso sangue, entregou a sua preciosa vida para salvar você, a mim e a nós. Veja com que força Jesus nos amou. Com toda a sua força, com todo o seu amor. Ele não mediu esforço para vir aqui. Ele não mediu esforço para carregar a cruz. Ele permaneceu na cruz até o fim, por amor a você, por amor a mim, por amor a Deus. Jesus foi além do que os anjos poderiam imaginar. Jesus foi além do que um dia Lúcifer pensou de quem era ou como era o caráter de Deus. Jesus foi além. E por toda a eternidade, nós, os salvos, os anjos não caídos, por toda a eternidade, os mundos que não caíram irão estudar, tentar compreender a dimensão, a proporção desse amor. É um amor que não tem fim. É um amor incalculável. E nós iremos passar toda a eternidade tentando compreender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que se doou para nos salvar, para nos resgatar. Você não é aquilo que as pessoas falam de você. Você não é aquilo que Satanás está apontando para você. Você é de Cristo. Porque Jesus pagou o preço dos seus pecados. Jesus te libertou. Você é uma nova criatura. E mesmo que você venha tropeçar nessa estrada, existe um Deus acolhedor que estende sua mão e nos levanta, nos ergue e diz: eu não te condeno. E enquanto você estiver aqui respirando, enquanto você estiver aqui com fôlego de vida, há esperança para a sua vida, sim. Porque os seus pecados foram pagos, e muito bem pagos por Jesus naquela maldita cruz. Mas a cruz que era sinal de vergonha, aquela cruz que era sinal de derrota, hoje é um dos maiores sinais de vitória, porque ele venceu na cruz. E a cruz aponta para um Deus vencedor, um Deus que no terceiro dia ressuscitou. E hoje fala para você e fala para mim: os teus pecados foram perdoados. A única coisa que você precisa fazer é voltar para os braços do Pai. Só que essa volta, irmãos, ela não é apenas se batizando. Ela passa pelo batismo, mas é diariamente
diariamente nós precisamos voltar para Jesus, porque diariamente a gente peca, a gente erra, a gente cai, a gente desagrada a Deus. E o céu contempla as nossas quedas, o céu contempla as nossas falhas, mas chegou o momento de nós sermos erguidos pelo poder do Espírito Santo, nos agarrar nele firmemente e marchar para não cair mais. Porque nós não sabemos quanto tempo de vida nós teremos, nós não sabemos se nós vamos ter mais uma oportunidade, nós não sabemos por quanto tempo nós iremos continuar aqui. Nós não sabemos. Nós não sabemos, nós não temos a dimensão do tempo. O único que tem é Deus, e Ele não conta para você. Ele não fala se você vai morrer amanhã ou ainda esse ano. Mas uma coisa eu sei, e Ele falou assim: vigiai e orai, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. Então, com esse conselho, Jesus está dizendo: olha, nós precisamos estar alerta todos os dias. E nós precisamos reconhecer o que Jesus fez na minha vida. Ou melhor, nós precisamos reconhecer o que Jesus fez nas nossas vidas. Aquela mulher reconheceu que Ele perdoou os seus muitos pecados. E ela foi ali, aos pés de Jesus, unicamente para fazer o quê? Adorá-lo. E se você está aqui essa noite, e se você está assistindo esse sermão ou ainda irá assistir, é porque você está aqui, assistindo e reconhecendo que Deus, na pessoa de Cristo, é o teu Salvador. Você está aqui porque você veio adorar Ele. Somos falhos? Sim ou não? Somos falhos. Mas não há condenação alguma, nenhuma, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que essa noite, que o Espírito Santo possa fazer morada na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa mente, no nosso coração. E que Ele nos dê força para que nós possamos vencer os nossos maus pensamentos, os nossos maus desejos, tudo aquilo que nos afasta de termos uma vida espiritual melhor. Você já parou para pensar? Você sendo usado pelo poder do Espírito Santo. Hoje eu conversava com a Claudiana e passou um rapaz numa cadeira de roda elétrica. Era como se fosse uma motinha. E eu falava com ela assim: eu fico triste porque hoje a minha vida diante de Deus não é consagrada como deveria ser. Porque se fosse, Deus me daria autoridade para me falar assim para aquele homem: levanta-te e anda. Mas a igreja de Deus vai fazer isso quando nós entendermos que o tempo que nós estamos vivendo é a última hora, é agora. Nós estamos ainda um pouco divididos entre o mundo celestial e a terra. Nós ainda estamos divididos entre a carne e o espírito, entre as trevas e entre a luz. Infelizmente, é uma verdade. Nós estamos em Laodiceia, mas nós não precisamos ser Laodiceia. Nós precisamos ser a igreja primitiva, uma igreja que se doava ao máximo para o bem do próximo. Quando nós olhamos para esse mundo, qual o benefício que o sol traz para ele? Nenhum. O benefício do sol é para nós. Quando eu entender, quando você entender, quando nós entendermos que a nossa vida aqui é para o bem do outro, Jesus volta. Amém. Amarás o próximo como a ti mesmo. Que Deus possa nos abençoar essa noite. Que Deus possa encher o nosso coração com o poder do Espírito Santo, e que Ele venha nos dar força para vencer o mal. Infelizmente, o mal corre pelas nossas veias. A nossa carne é falha, é fraca. Por isso que nós temos que nascer do Espírito, porque só o Espírito pode vencer a carne. Que essa noite, de maneira espiritual, sobrenatural, nós possamos nascer novamente no Espírito. Todo dia, nascendo no Espírito. Amém?
Antes do Anderson colocar a música ali, você falou uma coisa que eu fiquei pensando ali, Diego. Você disse que tinha vontade, tinha fé, queria ter a fé de poder dizer àquele homem, levanta e anda. Você pensou no corpo físico. Só que você faz isso. Você faz isso e cada um de nós fazemos isso. Quando nós damos um bom exemplo, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Jesus, nós estamos dizendo, levanta e anda. Para uma novidade de vida. Muitos não serão curados no seu corpo físico, nessa terra, mas serão curados no seu espírito. Serão erguidos para a glória de Deus. A gente não precisa se preocupar em curar o corpo, o físico. A gente precisa curar a nossa alma. É ela que precisa ser curada, que precisa ser erguida para a honra e glória de Deus. Amém? Essa música fala que Deus perdoa. E eu queria dizer mais uma coisa. Quando nós caímos no pecado, quando nós cometemos algo que desagrada o nosso Deus, o inimigo usa isso para nos afastar mais ainda do Senhor. Ele diz, você é pecador, você é miserável, você não vale nada, você está envergonhando o nome do Senhor. Nem adianta você ir lá aos pés dele pedir perdão. Isso é uma coisa que o inimigo usa para nos afastar ainda mais do Senhor. Quando nós caímos, ele usa a nossa queda para nos afastar mais do Senhor. Mas o Senhor nos diz, Deus nos diz que Ele nos perdoa todos os dias. Todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que a gente falhar com Ele, nós temos que correr para os pés de Jesus o mais rápido possível. Amém? Vamos louvar. Me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não. Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá força para vencer a tentação, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça,
Desejado das Nações, tem uma citação que diz assim: Satanás rejubilava por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Então veio Cristo a fim de restaurar no homem a imagem de seu Criador. Lá no jardim, quando Adão e Eva pecaram, naquele momento, Satanás conseguiu inverter a imagem que Deus havia colocado no homem. Porque agora o homem tem um outro caráter. Agora o homem era inclinado para o pecado. E quando tudo parecia perdido, veio a luz. Veio Cristo. E ele veio a fim de restaurar a imagem do homem em seu Criador. Sabe o único que pode restaurar a imagem do nosso Criador em nós? O próprio Criador. Ser humano nenhum tem a capacidade de te moldar, de mudar o seu pensamento, de mudar o seu coração. Somente Deus tem a capacidade de moldar você, de restaurar você, de fazer você uma nova criatura. Somente Ele. Tem pessoas que estão afastadas. Vamos orar por elas. E os que estão aqui dentro da igreja, vamos orar por elas também. Se nós aqui não estivermos unidos com o mesmo propósito, fica difícil. Porque enquanto Satanás quer destruir, Jesus quer salvar. E a escolha é nossa. A escolha é minha. A escolha é sua. Vamos orar, porque Deus tem poder para o impossível acontecer. Amém? Porque para Deus não existe o impossível. No vocabulário de Deus, a palavra impossível não existe. Para o homem existe, mas para Deus não. Porque quem é igual a Deus? Quem é como Deus? E Jesus Cristo veio e está restaurando na sua vida, na minha vida, a imagem dele. Porque ele é Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e queremos estar diante de ti como aquela mulher entrou naquela casa. Nós queremos te adorar pela a multidão de pecados que o Senhor nos perdoou. Nós queremos exaltar o teu santo nome. Nós queremos chorar diante da tua santa e maravilhosa presença, reconhecendo quem nós somos, ou melhor, quem nós éramos, porque o teu Santo Espírito já está agindo dentro de cada um de nós. O Senhor já está moldando o nosso caráter, e até que o Senhor volte, nós estaremos prontos para receber o maior de todos os presentes. E não é a vida eterna, mas o maior de todos os presentes é estar contigo, agora de uma forma face a face. Pai, abençoa cada um que aqui se encontra. Abençoa, Deus, cada pedido de oração que foi feito aqui. Aqueles que ficaram no coração. Pai, que o Senhor possa atender o pedido de uma mãe desesperada que nessa noite, nesse dia, orou por um filho, por uma filha. Pai, que o Senhor possa atender a oração de um esposo, de uma esposa, de um filho para com o pai, para com a mãe, de um amigo, de uma amiga. Pai, que o Senhor venha salvar a tua igreja. Que o Senhor venha modelar a tua igreja para que ela possa estar refletindo a tua imagem e a tua semelhança. Nos dê uma noite em paz. Nos traga a paz. Não a que o mundo nos oferece. A do mundo é ilusão, mas a tua é eterna. A tua é verdadeira. Por favor, Senhor Deus, permaneça conosco. Guarde-nos do mal. Envie anjos para nos proteger. Nos ensine a orar. Nos ensine a confiar.
nos ensine, ó Deus, a permanecer nos teus caminhos até o fim, até que o teu Filho volte. Nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.